Olá, meu amigo! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Professor, professora, nós chegamos aqui ao segundo trimestre de 2020 e vamos utilizar este guia pelos próximos 3 meses. Como interpretar as Escrituras. Este será o tema das próximas 13 semanas. Sim, 13 semanas. Eu tenho um recado para você. Esta é a lição da vitória. Essa lição vai, ok? Neste trimestre nós vamos estudar os 13 sábados, os 13 estudos, ok? Estamos juntos, eu e você, nada de desanimar, muita gente fala assim, não, eu vou, e aí estudo o primeiro sábado, o segundo, a terceira semana, e aí desanima. Mas nessa lição será diferente. Estaremos juntos, eu e você, pelas próximas 13 semanas. Você vai estudar todos os dias, todas as semanas. Você vai responder as perguntas da lição e você vai participar todo sábado, ok? Você vai marcar 7 dias de estudo por semana. E estamos juntos e vamos começar agora. Como interpretar as Escrituras? O título desta semana é A Singularidade da Bíblia. Tiago, o que eu vou abordar aqui? Nós vamos abordar o nosso objeto de estudo. Nós vamos dizer o que é a Bíblia. Já que o tema é como interpretar a Bíblia, então esta semana nós vamos falar o que é a Bíblia, se ela é feita de profecias, quem foi que escreveu, quando escreveu, entendeu? Então, cuidado para não se confundir, não se perder nos assuntos dos dias da semana. Antes de iniciar, eu tenho 2 recomendações de leitura. Primeira recomendação, aqui o livro O Grande Conflito, página 7 a página 14. Ali ela está falando sobre como a Bíblia foi escrita, como podemos interpretá-la, como funciona a inspiração, ok? Tem uma outra recomendação aqui que é Mensagens Escolhidas, volume 1. Eu anotei as páginas, página 15 a 23, fala sobre o processo de inspiração. A propósito, existem pelo menos 2 teorias sobre como a Bíblia foi inspirada. Será que foram as palavras da Bíblia, uma inspiração verbal, ou foi o pensamento do profeta, do escritor bíblico que foi inspirado? Muitos defendem que a inspiração ela é verbal, palavra por palavra, então Deus ditou e o profeta escreveu. Mas nós não cremos assim, nós cremos que Deus inspirou determinadas pessoas, Ele inspirou os pensamentos, mas a pessoa escreveu com suas próprias palavras, guiada pelo Espírito Santo. Então, Deus inspira o conteúdo e guia o processo da escrita dos textos, entendeu? Por isso nós temos este livro que foi escrito ao longo de 1500 anos, por intermédio de pessoas diferentes. Então nós temos aqui na parte de segunda-feira, Moisés. Moisés ele foi criado em um palácio e escreveu uma grande obra, foi um grande legislador. Nós também temos um vaqueiro. Quem é o vaqueiro? E aqui eu faço sugestão para os professores. Ao abordar aqui a parte de segunda-feira, quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita, fale a profissão das pessoas e peça para os alunos tentarem adivinhar o nome desse escritor. Vai ficar bem dinâmico. Então vamos lá. Quem foi o sacerdote? Jeremias. Temos um estadista, um político que escreveu a Bíblia, Daniel. Saímos da lição de Daniel esses dias. Agora temos aqui um fiscal da Receita Federal. Quem é o fiscal da Receita Federal? Levi Mateus. Temos um fariseu e temos um pescador. Quem são esses personagens? Paulo, que é o fariseu, e Pedro, que é o pescador. Então perceba que você tem pessoas de todas as classes econômicas e de períodos diferentes. Moisés, que estava lá no ano mais ou menos 1500, 1400, escrevendo a Bíblia, antes de Cristo. E você tem também Paulo, no ano 60 depois de Cristo, escrevendo a Bíblia. Então você tem um processo de formação da Bíblia ao longo de 1500 anos. Então é um processo longo e que tem várias perspectivas, mas sempre a palavra de Deus é Deus guiando todas essas pessoas. Todas as partes da Bíblia são
inspirada, segundo Timóteo 3,16. O Deus que criou a linguagem humana habilitou as pessoas escolhidas a comunicar o pensamento inspirado de maneira fidedigna e confiável em palavras humanas. Nota de rodapé da segunda. A Bíblia foi escrita por diversos autores em contextos diferentes e ainda assim é revelado por todos eles. Como esse incrível fato confirma a veracidade das Escrituras. A Bíblia não foi manipulada. Olha, vamos aqui criar vários personagens, mas é eu mesmo, eu, Tiago, que vou inventar vários personagens aqui, um rico, um pobre, né, um negro, um branco, um amarelo, e aí nós vamos criar umas ficções. Não, você tem uma história real. E aqui que é interessante, a Bíblia toca a realidade. É diferente de um conto de ficção que a pessoa lá de dentro do seu escritório, ela imagina 3, 4 personagens, imagina uma trama muito bem montada, ok, as pessoas se emocionam, mas passam 10 anos, muitas tramas são esquecidas, né? Existem alguns clássicos aí, mas não há nada como a Bíblia, não há nada que possua aí mais de 3.000 anos, ok? Moisés ali no ano 3, há 3.500 anos atrás, não tem nada que suporte tanto ao tempo como a sabedoria destas páginas. Nas histórias da Bíblia estão contidas todas as narrativas humanas. Agora, com uma diferença, elas são reais. Moisés não escreveu algo inventado, mas da sua própria experiência. José escreveu, né? Ou contou a sua própria experiência. Moisés conta ali a história de José. Samuel, ele conta da sua própria experiência. Davi, ele conta das coisas que ele viu, ouviu. Os apóstolos contaram daquilo que eles pegaram. Por isso a Bíblia é uma palavra viva, ok? É a palavra que sai da boca de Deus. E aqui eu venho para domingo, a palavra viva de Deus. E vou ler aqui, ó, leia Deuteronômio 32, 45 a 47, como Moisés descreveu a palavra de Deus e o seu poder na vida dos hebreus. Vamos lá? Deuteronômio 32, 45. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis os vossos filhos que cuidem em cumprir todas as palavras desta lei. Veja esse primeiro ponto, para que ordeneis os vossos filhos. A maior dificuldade em um movimento religioso, seja o povo de Israel, seja a reforma protestante, seja a igreja primitiva dos apóstolos, seja o movimento adventista nos nossos dias, é a transmissão da religião, da verdade bíblica, de uma geração para outra. É a transmissão da religião do pai para o filho. Primeiro problema, dentro de uma casa, os filhos veem realmente o caráter dos pais. E eles podem notar uma certa hipocrisia, podem notar que nós professamos algo muito bonito, mas não vivemos aquela verdade e se revoltem contra o sistema. Então essa é a primeira dificuldade. A religião de Cristo impõe que nós sejamos cristãos não apenas no exterior, mas no interior, para com os da nossa casa. Primeiro desafio. Não estou justificando que os filhos realmente veem os pais e depois desanimam. Não, isso não está certo. Nós não podemos ser hipócritas. Precisamos viver a verdade bíblica dentro da nossa casa. Em segundo lugar, às vezes os filhos não possuem a experiência dos pais ou os pais não cuidam em imprimir a palavra bíblica, em instruir os filhos no caminho da verdade. Eles dão um monte de cultura, eles dão desenhos, joguinhos, filmes, aula de inglês, aula de natação, academia, carteira de motorista, né? Os pais dão tudo para que os filhos tenham uma vida boa, mas às vezes esquecem da salvação da alma. Eu quero dizer que se nós tivermos todas estas coisas aqui e a alma dos nossos filhos se perder, maldito foi o nosso cuidado. Porque o mais importante é salvar a alma para a próxima vida. Isso aqui é só um estágio, isso aqui é um treino, isso aqui é um ensaio. O importante é a apresentação lá no céu. Então, por que foi que Deus escolheu Abraão? Está lá escrito em Gênesis. Porque eu vi que ele iria ordenar a sua casa após si. Ele tinha um controle, ele era uma pessoa que tinha esse traço de caráter que passaria a instrução do Deus verdadeiro para o seu filho Isaque,
Por isso Abraão é escolhido. Esse é o motivo que ele tira Abraão lá da terra da sua parentela. Por quê? Porque a verdade estava sendo obscurecida. E ele traz Abraão para uma terra solitária, para morar em tendas, longe de uma cidade. E ali Abraão teria a oportunidade de desenvolver um relacionamento com Deus e transmitir isso aos seus filhos. Então, a primeira coisa aqui, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. O seu primeiro dever como pai é transmitir a verdade bíblica aos filhos. O seu filho precisa saber todas as histórias da Bíblia. O seu filho precisa saber as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 pragas. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Você não precisa entender de Apocalipse. Você só precisa ler. Filho, o primeiro selo aqui é o cavalo branco, o segundo selo é o cavalo vermelho, o terceiro é o cavalo preto. Papai, o que significa? Isso aqui nós perguntamos para o pastor, isso aqui o pai vai comprar um livro da casa publicadora para você estudar. Isso aqui você entra lá no Adventismo Vivo e vê os vídeos, ok? Mas o papai te ensinando as histórias. Quem é que foi preso e virou depois governador? José, seu filho tem que saber todas as histórias da Bíblia, porque se ele não souber, ele vai preencher o tempo dele com outras histórias fictícias. Então, olha aqui, dever dos pais. Estudar esse livro com os seus filhos. Seu filho tem que saber o que é chuva serôdia, seu filho tem que saber o que é santuário celestial. Você pode não saber muito, mas você explica, tem chuva serôdia, depois tem decreto dominical. Isso aqui você tem que passar para os seus filhos desde agora. E eles adoram as profecias. Por quê, Tiago? Por que temos que passar isso aqui para os filhos? Verso 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Isso aqui é mais importante que a sua respiração. Isso aqui é a sua vida. Claro que eu estou usando uma figura de linguagem aqui, mas isso aqui é mais importante que tudo. Se você respirar, se você beber água, se você comer, e se você não tiver isso aqui, sua vida vai ser vã. Você trabalhou para construir uma casa para morrer e deixá-la para os outros. Você trabalhou para fazer uma faculdade para morrer e aquele conhecimento se perder com você. Você teve uma vida vã, uma vida que só valeu 80 anos e ainda morreu, né, de qualquer hipótese aqui nessa terra, uma morte sofrida, ok? E acabou a sua existência. De que valeu o seu esforço? De que valeu o sofrimento? De que valeu a sua coragem que você acordou dia a dia? Ela acabou, quando você envelheceu, acabou. Então a sua vida foi vã. Agora, se você tem essa palavra no seu coração, aí você tem a vida eterna. E você tem que passar a vida eterna para os seus filhos. Essa palavra é a sua vida. Nada mais importa nesse mundo a não ser o conhecimento da palavra de Deus, pelo qual nós vamos conhecer a Deus que nos criou, que nos redimiu, que vai nos buscar. E esse Deus, ele precisa ser adorado sobre todas as coisas. Nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Quanto mais entendemos, mais amamos de Deus. Então isso aqui é a sua vida. Eu tive a oportunidade de visitar o que restou da comunidade de Qumran, no sul de Israel. Era uma comunidade de pessoas que se afastaram da cidade e que decidiram dedicar a sua vida inteiramente à vida religiosa, né? À meditação, à contemplação, ao jejum. Só que eles desenvolveram uma atividade ali que era copiar os escritos sagrados. Eles então copiavam a Bíblia, transmitiam ali aquele texto. A vida deles era isso. A vida deles era se dedicar a estudar e copiar os escritos que hoje conhecemos como Antigo Testamento. E por causa que eles deram a vida dele por isso, nós temos a comprovação de que tudo que está escrito aqui no Antigo Testamento são os mesmos escritos da época de Jesus, porque esses escritos se perderam no tempo e nós só tínhamos até há 70, 80 anos atrás, só tínhamos o Antigo Testamento, né, do século X, do século XI, ou seja, 2.000 anos depois que os livros foram escritos. Né? Será que eles tinham sido adulterados? Então, graças a essas pessoas que deram a sua vida, nós temos a certeza de que essa aqui era a Bíblia dos dias de Jesus. Então, você precisa dar a Bíblia, a vida pela Bíblia. A sua vida consiste em aprender sobre este livro e amar o Deus que escreveu este livro. Não só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que sai da boca de Deus. Você trabalha para poder estudar esse livro. Você ganha dinheiro para poder ir para a igreja adorar a Deus e ordenar toda a nossa família em torno deste livro. É a nossa principal preocupação neste mundo, deve ser a nossa principal atividade. Essa verdade presente deve nos absorver a mente, nada mais nós podemos deixar que ocupe espaço. Eu estou dedicando isso aqui porque isso aqui é o tema principal do trimestre. Isso aqui, esse resumo que eu estou fazendo aqui. As pessoas precisam... Ah, Tiago, mas é muita coisa para ler. Não é coisa, não. O brasileiro ele tem muita cultura, mas cultura inútil. Ele sabe quem são os componentes do BBB, do Big Brother. Ele sabe as contratações do Flamengo, as contratações do Vasco. Ele sabe quantas medalhas de ouro o Brasil deixou de ganhar na Olimpíada tal, quando eles ganhou. Aí quando chega a Copa do Mundo, o pessoal decora o nome de jogador de todos os outros países, decora todos os placares. Né? Então conhecem os atores de filme, os lançamentos, as séries, as novelas, as pessoas gastam tempo danado, tem uma cultura incrível, só que é uma cultura inútil. Mas esta palavra não é coisa vã, mas essa cultura vai toda se queimar, se perder, mas esta palavra subsistirá por toda a eternidade. E aqueles que estudarem essa palavra, que derem a vida por essa palavra, como Cristo deu a vida por você, eles vão viver por toda a eternidade. Pergunta 2, leia João 1:1-5. 14. O que esses textos nos ensinam sobre Jesus e a vida eterna? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo aqui no grego é a palavra logos. Logos é a palavra. Então, o verbo, porque ele representa o centro da gramática, né? Traduziram como no princípio era o verbo, mas no princípio era a palavra. Quem é essa palavra? Jesus. Jesus é a palavra de Deus, a palavra que disse tudo foi criado por meio dessa palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Você foi feito por meio da palavra de Deus. Então, essa palavra de Deus que existia dentro do santuário, que era o Shekinah, que no hebraico ela era chamada de palavra também, mas no hebraico palavra é davá, ok? Em grego, palavra é logos. E muitas vezes o povo ouvia que aquela luz ali, o Shekinah, ele falava, ok? Davar ele falava, as pessoas ouviam ali, né? A palavra de Deus, o Davar, o Logos. E aí João está dizendo aqui, ó, esse Logos que os gregos creem que criou o mundo, porque no mundo grego eles também usam Logos, e João utiliza aqui Logos porque tinha um significado tanto para os gregos como para os judeus. O Logos, a palavra de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E os gregos falam, puxa, Deus que é imaterial se tornou numa carne material, sim. Nós o vimos e pudemos tocar nele. Para os judeus, eles entendem assim, puxa, quer dizer que o Shekinah, a luz inacessível da presença de Deus, ela entra dentro de um corpo humano e esse é Jesus? Sim, esse é Jesus. E aqui diz que o Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus transformada de forma audível. Jesus Cristo é a voz de Deus que nós podemos ouvir. E a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus tornada audível, ok? Para terça-feira, e aqui não se confunda, professor, não se deixe levar pelo conteúdo, procure olhar os títulos, ó. Bíblia como profecia, Bíblia como história, o poder transformador da palavra. Repito, qual que é a temática aqui dessa semana? Explicar o objeto de estudo e a sua importância para o cristão. Então vimos quem escreveu a Bíblia, vimos a sua importância, mas o que é a Bíblia? É um livro de histórias? Não, ó. Tem aqui na quarta, Bíblia como história, mas não é só história. Ah, quer dizer que a Bíblia é um devocional? Não, não é só devocional. Quer dizer que a Bíblia é profecia, né? Vimos aí Daniel, Apocalipse. Não, também tem profecia, mas a Bíblia tem tudo isso. Então você vai mostrar as várias facetas do texto bíblico. Vamos aqui para a Bíblia como profecia. Leia os textos a seguir. Quais detalhes são revelados sobre a vinda do Messias? Aí ele fez uma compilação aqui
das principais profecias sobre o Messias. E aqui outra maneira de você deixar dinâmica a sua classe. Você pode espalhar as passagens e ver ali qual profecia sobre Jesus aquele texto está se falando. Então nós vemos aqui que o Messias viria de Judá, um cetro se levantaria de Judá, né? Nós vimos em Salmo 22 a situação de Jesus ao ele morrer. Está ali descrita, e Jesus ele estava recitando o Salmo 22 antes de morrer. Muito tocante. Isaías, nós vemos que o Messias seria rejeitado e ele levaria a nossa culpa sobre ele. Daniel 9, nós vemos que o tempo exato para a morte do Messias, dava para calcular, os judeus podiam calcular, mas eles lançaram uma maldição sobre quem calculasse o tempo. Então esse daqui, para mim, uma das mais fortes predições do Messias, porque ela é matemática, ela é objetiva. Ok? Ali em Isaías 53, os judeus vão falar que o servo sofredor é Israel, né? É a nação de Israel, ok? Mas aqui em Daniel, não dá para você falar que o cálculo não bate no ano 31. O cálculo dali no dia que Jesus morreu. Então é incrível, nós temos aqui um vídeo no canal falando sobre esse cálculo, então não dá para negar a matemática e a astronomia. Então essa aqui é a mais forte evidência e a mais negada e a menos trabalhada pelo público evangélico em geral, porque perderam algumas chaves ali de como interpretar Daniel, o princípio de ano, os símbolos, né? Tudo que nós estudamos na lição passada. Miqueias, a cidade onde o Messias iria nascer. Eu estou falando Messias, eu não estou falando Jesus, porque isso aqui são predições. Depois a gente encaixa, ó. Malaquias, haveria de um mensageiro preparar o caminho. Zacarias, esse Messias entraria em Jerusalém sentado no jumento. Quem é que cumpre tudo isso? Jesus. Você perceba que é fácil. E a Bíblia ela está preocupada com você descobrir a verdade. Ela coloca as profecias aqui para que os desatentos não entendam, para que os curiosos não saibam, porque a Bíblia não é para curioso, a Bíblia é para quem tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ao abordar a Bíblia, precisamos crer em Deus e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso ter fé de que essa é a palavra de Deus e que não é um objeto velho que eu manipulo de qualquer jeito. Eu preciso orar antes de estudar a Bíblia, ela é a palavra viva. Isso aqui se mexe, porque é a palavra de Deus. Não é um objeto que eu entendo de qualquer jeito, não, ela se mexe, ela tem várias camadas para preencher e satisfazer os vários níveis sociopolíticos e educacionais das pessoas, tanto para o analfabeto como para o doutor. Veja aqui a nota de rodapé de terça. Quais as razões para a nossa crença em Jesus e em sua morte por nós? Comente com a classe, faça a pergunta, por que as evidências são tão convincentes? Então já falamos porque entendemos que Jesus é o Messias, ok? É uma profecia antes. E aí nós procuramos na história quem se encaixa nessa predição. Ora, se alguém é capaz de predizer o futuro, é apenas Deus. Então isso testifica a autoria, a autoridade desse livro. Aí vemos então que Jesus ele preencheu todas as profecias dos povos não, os oráculos antigos do povo judeu, então temos ali a certeza da nossa Bíblia, podemos ter certeza do que existe para além da realidade, do que existe antes, do que existe hoje, do que existirá no futuro. Podemos ter certeza de que existe uma verdade após a morte. Quem é ela? São os budistas, os espíritas, os hindus? Quem é que tem essa verdade? A Bíblia. Né? O cristianismo possui essa verdade. Como podemos ter certeza? As profecias se cumprem em Cristo, então ele possui a verdade. E aqui, ó, por que as evidências são tão convincentes? Lemos ali na pergunta 4. Para ninguém errar, para ninguém ter dúvida, para ninguém falar, Senhor, mas isso aqui foi um negócio muito difícil. Já pensou se Deus tivesse falado aqui, ó, Adão e Eva, eu estou colocando vocês aqui no Éden, mas para vocês permanecerem aqui, vocês vão ter que pular de cipó nesse precipício, se cair nessa cachoeira aqui, né, como se fosse ali lá em Foz do Iguaçu, né, nas cataratas do Iguaçu. Se cair aqui embaixo vocês morrem, mas vocês têm que atravessar aqui de cipó, subir aquela montanha, atravessar o vulcão, ok? Aí eu vou deixar vocês ficarem no jardim. Mas Senhor, que prova difícil, quem é capaz de conseguir isso aqui? Aí Adão e Eva não conseguiram, ele expulsa eles do jardim. Deus só faz coisas fáceis, facílimas, facílimas, facílimas. A prova era o seguinte, não cheguem aqui nessa árvore, só isso. Okay? Qual era a prova dos 3 hebreus em Babilônia? Ó, não é para comer
Comida imunda. Sabe o que é comida imunda? Ok, não é para comer. Se você vê um ídolo, não é para você se ajoelhar no ídolo. É facinho. Todo mundo se ajoelha e você fica em pé. Você não tem que fazer nada para ninguém ter dúvida de errar. Ah, mas é muito difícil. O difícil está na falta de fé. O difícil está no medo. Ah, e se eu ficar em pé vão me matar? Mas o que Deus pede é fácil, ok? O que Deus vai pedir no último dia, na última grande crise, que Ele vai falar assim, eu peço que você guarde os mandamentos, só isso. O mandamento controvertido é o sábado, você não precisa fazer nada, só não trabalhar no dia de sábado, ok? Não fazer a sua vontade. Então, Deus nos pede coisas fáceis, para que ninguém fale assim, ah, isso foi uma coisa muito difícil, eu fui condenado, eu não consegui enxergar. Não, a Bíblia ela precisa ser um livro fácil, para que ninguém tenha dúvida. Lá em Atos 17, 27, tem um texto tão bonito que Deus se revela à humanidade por meio até da natureza, para que até aqueles que estão cegos, né, que estão tateando no escuro, possam encontrar. Isso é tão bonito. Ninguém vai poder ter justificativas de que não conheceu, não soube, porque a Bíblia se revelará a todo mundo e aqueles que não conhecem a Bíblia podem conhecer a Deus por meio da natureza. Quarta-feira, a Bíblia como história. Leia 1 Coríntios, Romanos, Tessalonicenses. O que essas palavras falam? Vamos falar da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos santos, da ressurreição espiritual que nós devemos passar, uma ressurreição da carne, outra, texto de Romanos ali fala de um reavivamento, ok? E ali, por fim, Tessalonicenses fala de toda a ressurreição da igreja. E ele mostra que a Bíblia ela tem uma continuidade, ela tem uma história que tem um início, o homem foi criado, a queda, mas você tem a redenção, a promessa do Messias, e quando o Messias vem, ele promete regressar para finalmente acabar com o problema do pecado. A Bíblia nos explica a origem do mal, Lúcifer, a Bíblia nos dá um contexto do que existe por trás da cortina, da luta espiritual entre o bem e o mal, vimos um pouco disso em Daniel capítulo 10. Então a Bíblia nos dá uma explicação do porquê do mal e como o mal vai acabar. Temos aqui uma visão do grande conflito, e o grande conflito é o princípio macro, é o princípio grande, é um dos mais importantes princípios hermenêuticos da Bíblia. Isso é uma grande contribuição do Adventismo. Essa é a grande contribuição do Adventismo para o cristianismo. Uma ideia de um grande conflito ao longo da história que nos permite enxergar por trás da cortina do fluxo das histórias bíblicas e também da história da humanidade, nos conduzindo para um fim que é a volta de Jesus. Você tem que ter essa noção e tenho certeza que o autor vai trabalhar com o grande conflito como um princípio macro-interpretativo da Bíblia, ok? Por que a promessa da ressurreição é tão central à nossa fé? Porque se não tiver ressurreição, tudo acabou aqui. Aí não precisa seguir Bíblia, não precisa fazer nada, não tem juízo, não tem ressurreição, não tem nada. Quem viveu, viveu. Quem morreu de coronavírus, morreu. Quem roubou e conseguiu viver nessa vida de tráfico, na bandidagem até os 90 anos, roubando dos outros, viveu e pronto, morreu, acabou. Quem foi santo e morreu com 20 anos também acabou, não tem diferença nenhuma. Então vamos fazer o mal mesmo, porque não compensa praticar o bem. Se não tiver ressurreição, é isso aí. Tudo se resume aqui. Mas a Bíblia diz que o principal está para chegar. Irmãos, isso aqui é só, nem a entrada, isso aqui é o copo de água, ok? Nós vamos ainda ter a nossa ceia, ainda vai ter almoço, ainda vai ter sobremesa. O melhor Deus está deixando para depois. Quinta-feira, o poder transformador da palavra de Deus. Leia 2 Reis 22, capítulo 3 a 20. Vamos lá? No 18º ano do seu reinado, Josias mandou o escrivão Safã, à casa do Senhor para fazer umas reformas, e eles encontraram algo que estava perdido. O livro da lei. Que livro da lei é esse? Alguns dizem que é Deuteronômio, agora a grande maioria diz que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles já nem mais sabiam o que estava escrito ali. Já anos, décadas, que esse livro não era lido e ninguém tinha uma cópia. E Josias então fica, puxa, encontramos os livros de Moisés, por favor, escriba, leia isso aqui. E ele foi lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e Josias falou, peraí, tem alguma coisa errada. Eu achava que eu estava fazendo certo, não, estou fazendo errado. Eu achava que eu era uma pessoa boa,
Mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a lei de Moisés, a lei está me condenando, a lei está me instruindo, e eu estou tão distante do ideal de Deus, eu estou tão distante das instruções de Deus, e olha só, existe uma aliança que Deus fez com o povo e disse que se eles não cumprissem a aliança, eles receberiam a multa contratual, os castigos aqui dessa aliança. Então, quando Josias ele percebe que ele está incorrendo naqueles castigos, ele fica preocupado, porque ele sabe que Deus iria aplicar os castigos da lei, os castigos do contrato, e principalmente aqui nos versos finais, né? Por que Josias rasgou as vestes? Como sua descoberta mudou não somente ele, mas toda a nação de Judá. Então, depois que ele descobre o livro da lei, fica preocupado, ele manda que o sacerdote Ilquias consultasse ali a profetisa Hulda, mulher de Salum, ok? Que estava na cidade baixa de Jerusalém. E eles foram lá e ela lhes disse: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, né? Todas as palavras do livro que leu o rei de Judá no livro da lei. Eu vou trazer. A palavra de Deus é certeira e ela vai se cumprir. Jesus disse que nem um tio, nem um pontinho, nem os pequenos pedacinhos da lei ficarão sem cumprimento, do Antigo Testamento. Tudo vai se cumprir, ok? Mas visto que, né, você se arrependeu, rei, verso 19, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que te falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Esta foi a resposta da profecia Hulda a Josias. E aqui eu gostaria de terminar fazendo essa pergunta, professor. Qual é a sua reação ao você ler a Bíblia? Essa palavra aqui, ela está transformando a sua vida? Você está tendo uma reação igual Josias? Ou você nem está lendo a Bíblia, ou está ali, você lê porque tem que sábado, estuda aquela lição porque tem que passar, né? Frio, de uma maneira mecânica. Cuidado. Quem estuda a Bíblia assim não está deixando a obra do Espírito Santo que vai nos ensinar, que vai nos lembrar de todas as coisas, né? Que é a pergunta 7 ali, como a Bíblia nos assegura o poder para mudar as nossas vidas e a obra do Espírito Santo de regeneração do coração. Eu lembro quando os meus pais compraram a coleção dos 9 testemunhos para a igreja. E eu, como adventista, não conhecia aquelas coisas. E quando eu comecei a ler, eu me senti tão distante de Deus. Eu me senti tão perdido, tão carente da graça de Cristo. Eu tive vontade de rasgar as minhas vestes, como Josias, né, o fez. E Jesus nos orienta a rasgar não as vestes, mas a rasgar o coração. Tem você rasgado o seu coração? Tem você lido os testemunhos para a igreja? Tem você lido a Bíblia e você tem a mesma reação de Josias? Apenas aqueles que leem a Bíblia e têm a reação de Josias e clamam assim: meu Deus, tem compaixão de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu tenho lido aqui o que diz o livro da lei, as altas reivindicações da lei, e eu não tenho, eu estou tão distante. E quanto mais nós lemos e estudamos, quanto mais nós praticamos a justiça, quanto mais o Espírito Santo regenera o nosso coração, quanto mais próximos nós nos achegamos de Jesus e a nossa vida vai se harmonizando com a lei, mais ainda nos sentimos longe dele, mais ainda nos sentimos afastados. Essa é a sua situação. Você lê a Bíblia e sente necessidade de praticar jejum, de conclamar a igreja a buscar Deus mais e mais. Esse é um sinal que o Espírito Santo está transformando a nossa vida, nos deixando mais humildes, mais vazios de nós mesmos e mais carentes de sermos preenchidos com o conteúdo dessa palavra, preenchidos com a graça de Cristo, preenchidos com o Espírito Santo em nossa vida. Meu amigo, o apelo este trimestre é para que você estude a lição, mas a lição é apenas um guia que o leva a estudar a Bíblia, mas que você crie o hábito e quando Jesus vier,
você esteja pronto como o rei Josias, que leu a Bíblia, reformou a sua vida, reformou a sua casa, reformou o reino de Israel e se prontificou, se preparou para que, quando for pedido contas da obra da vida de Josias, ele possa apresentar. Que você também faça a sua parte e ensine os seus filhos, instrua os seus filhos no caminho do Senhor e no caminho da vida. Que Deus te abençoe.